Fala pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje de Teoria Geral do Direito, um resuminho que eu faço para os meus alunos, mas que serve para os alunos do Brasil inteiro. É uma revisão, é uma pontinha do iceberg do que a gente fala em sala de aula, tá bom, pessoal? E com uma linguagem muito fácil, apropriada para o nosso canal aqui, que é o YouTube. Então vamos lá. A aula de hoje, nós temos como objetivo maior, falar sobre o seguinte: a origem da sociedade humana. Por que a origem da sociedade humana dentro do direito? Gente, porque sem sociedade não há direito. Direitos são regras de conduta social. Um resumo aí do conceito de direito. Um resumo, porque ninguém nunca definiu totalmente o direito, né? Então, direitos são regras de conduta social. Regras oficiais, hoje criadas pelo Estado. Então, percebam, sem sociedade não há direito. Ok? Bom, então, aonde surge a sociedade humana? Quando o ser humano passa a viver em bando, como os pássaros, né? O homem se transforma no zoopolítico de Aristóteles. Quando isso acontece? Quando o homem passa a viver em bando? Esse é o primeiro momento. Sociedade humana, quando surge? Depois, aonde surge o direito que nós conhecemos no Brasil hoje? Qual foi o embrião desse direito? E depois, em terceiro ponto, nosso terceiro objetivo de hoje é saber como foi constituído, como surgiu o Estado que nós conhecemos hoje, chamado de Estado Democrático de Direito. Beleza, gente? Para isso, eu sempre passo para os meus alunos, vocês vão lembrar, para quem já foi meu aluno, eu passo uma linha do tempo. Está aqui a linhazinha do tempo, o professor gosta de escrever no papel, no quadro, por isso que eu trouxe aqui o meu quadrozinho. Então eu trouxe aqui uma linha do tempo, prática, onde nós temos aqui a Idade Antiga, aqui a Idade Média, depois Idade Moderna e Idade Contemporânea, que eu estou chamando de tempos atuais. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte agora então. Vamos pegar uma nave espacial, ela existe, vocês vão ver hoje. Vamos pegar uma nave espacial e vamos vindo aqui, olha, sair da Idade atual, dos tempos modernos atuais, irmos para a Idade Moderna, passarmos a Idade Moderna, chegarmos na Idade Média, passarmos pela Idade Antiga e vamos passar aqui, gente, ó, pro lado de fora do quadro. Vamos chegar na pré-história. Chegando na pré-história, eu queria que vocês conhecessem... Gente, ó, peraí, vamos parar um pouquinho. Não é pré-história, época dos dinossauros não, hein? Pelo amor de Deus. É pré-história aonde já existia o ancestral dos humanos, dos seres humanos, chamado Homo habilis, tá ok? Homo habilis. Por que nós vamos chegar aqui na pré-história, na fase do Homo habilis, pessoal? Porque dizem os cientistas, os historiadores, que o Homo habilis foi o primeiro ancestral do ser humano que passou a usar inteligência. No primeiro momento, os nossos ancestrais, como animais que eram, eles usavam o instinto. Eles viviam nas cavernas, saíam durante o dia para se alimentar, né, para tentar viver, sobreviver, e depois voltavam para as cavernas. Instinto selvagem o tempo todo. E aí, a partir do Homo habilis, dizem os historiadores e cientistas, alguns, tá, pessoal? Existem diversos caminhos que os historiadores falam, eles citam e tudo mais. Esse é a doutrina majoritária, tá? O caminho que eu estou seguindo aqui é da doutrina majoritária. Mas entendem o seguinte, que o Homo habilis, então, passou por um momento naquela região de seca, talvez, e a partir daí, já que ele era herbívoro e se alimentava de frutinhas, folhinhas, vegetais, ele teve que passar a comer carne. E a partir do momento que ele passa a comer carne para sobreviver, ele passa, então, a adquirir inteligência. Ô, professor, então você está dizendo que churrasco faz bem, que carne faz bem, vou falar com aquele meu amigo vegano que ele não sabe de nada. Não é isso, pessoal, que eu estou falando. O que eu estou falando é que esse Homo habilis, nosso ancestral, quando ele comia verduras, frutas e tudo mais, quando ele era herbívoro, ele não caçava. A partir do momento que ele teve que começar a caçar, ele teve que desenvolver habilidades que ele não tinha. O ser humano, ele não nasce sabendo caçar. O ser humano, ele acaba aprendendo técnicas de caça.
E aí, quando ele começou a desenvolver a machadinha dele, desenvolver a lança dele, ficar analisando como que os felinos, predadores faziam para caçar, ele passa a deixar de lado um pouquinho os instintos selvagens e passa a utilizar a inteligência. E aí, com a caça, ele começa uma nova etapa da vida dele até chegarmos aos dias de hoje. Que etapa foi essa, pessoal? No primeiro momento dizem que o Homo habilis, ele tentava caçar ali e tal, observava os felinos e tudo mais, ficava debaixo da árvore, em cima da árvore, ali analisando e tudo mais, os bichos, os predadores caçarem. E a partir do momento que esses predadores caçavam e comiam e levavam e iam embora e tudo mais, em bando, o Homo habilis descia da árvore sozinho, chegava perto daquela carcaça de bicho morto que foi deixada e abandonada pelos felinos, olhava para um lado, olhava para o outro para analisar se existia algum tipo de perigo. Não existia perigo, então ele começava a comer. Percebam que o Homo habilis comia o resto dos animais que eram deixados pelos animais caçadores, pelos felinos e etc. Mas o que importa pra gente é o seguinte, que esse Homo habilis, ele acabava percebendo que aquela presa tinha muita carne, ele não conseguia comer tudo. Então o que ele fazia? Ele pegava essa carne, colocava nos seus ombros e levava para os camaradas dele. Não podemos dizer que levava para a família, porque até então entendemos que o Homo habilis vivia sozinho, cada homem por si só. E aí quando ele levava esse alimento para as cavernas, colocava lá no chão como se fosse um animal feroz. E quando algumas pessoas daquela caverna que, por não terem condições de caçar, em função de serem mães que estavam amamentando seus filhos, criancinhas pequenas, senhores, pessoas mais velhas, quando eles chegavam para se alimentar, como o Homo habilis permitia que eles se alimentassem, surge o que os cientistas e historiadores chamam de primeira instituição social, chamada, pessoal, de família. Então, eu vou colocar aqui que a família foi a primeira instituição social, ok? E por que nós estamos falando da família? Porque a partir do momento que surge a família como instituição social, já tem que existir regras de conduta social. Então, desde aquela época, com o Homo habilis, através do alimento, onde surge a família como primeira instituição social, surge o quê? O homem vivendo em sociedade. E nós temos que entender, pessoal, que nós somos pessoas, nós somos seres muito estranhos. Nós necessitamos viver em sociedade, mas nós não sabemos viver em sociedade. Olha que estranho, né? E aí, o que a gente faz? A gente necessita viver em sociedade, quando vive em sociedade a gente briga com os nossos semelhantes. Então, por isso, desde o primeiro momento, lá atrás, precisava existir regra de conduta social. Essas regras, obviamente, eram a lei do mais forte. Então, quem caçava e levava o alimento para casa mandava, e ele que imperava porque ele era o mais forte. Depois vieram os feiticeiros fingindo que faziam mágica, depois vieram as pessoas que dominavam o fogo e todo mundo tinha medo delas, até que com o tempo essas normas foram lapidadas até chegarmos ao que nós vemos hoje, que são as normas jurídicas. Isso demorou muito tempo, pessoal, ok? Bom, então, gente, foi com Homo habilis, lá na pré-história, que surgiu a primeira instituição social. Foi onde o homem começou a viver em sociedade. Ok? Primeiro exemplo, primeiro objetivo da aula de hoje é alcançado, onde surge a sociedade humana. Só uma ressalva, tem algumas pessoas que entendem que a sociedade humana vem em função do fogo, tem até um filme chamado A Guerra do Fogo, tal, mas como eu falei, existem vários caminhos. Eu estou pegando o caminho do alimento, que é o caminho majoritário, ok? Vamos para o segundo ponto da nossa aula. Aonde surge o direito, professor? O direito que nós conhecemos hoje. No Brasil, aonde ele surgiu? Qual o embrião desse direito? Então, pessoal, nós vamos para a Idade Antiga, tá? E lá na Idade Antiga, vocês lembram que nas aulas de história que vocês tiveram com seus professores do ensino médio e tudo mais, vocês lembram que na Idade Antiga ocorreram as grandes civilizações. Lembram?
nós tivemos lá a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, próximo ao rio Tigre e Eufrates, um local que sempre teve em conflito, não é de hoje que isso acontece lá. E foi na Mesopotâmia, por sinal, que nós descobrimos os códigos mais antigos de lei que se tem notícia, que é o Código de Mani, que é o mais antigo, e nem é interpretado porque ele é talhado numa pedra e não tem como a gente interpretar mais, já está muito antigo, né? E nós temos também o Código de Hammurabi. Esse todo mundo conhece, né? Está no museuzinho lá na França, olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. E é verdade, pessoal. Lá, como a sociedade era muito primitiva, o Hammurabi, que segundo a lenda, né, subiu numa montanha e aí recebeu de uma divindade esse código e começou a governar os seus súditos, né? Percebam que, como a sociedade era muito primitiva, realmente era ferro e fogo, tá? Então, se você roubava, cortava sua mão. Se você falava mal da pessoa, cortava sua língua. Era realmente olho por olho e dente por dente. Mas não foi na Mesopotâmia que surgiu o nosso direito. Esse código, por exemplo, existem algumas passagens que mostram que a pena lá não era personalíssima. Hoje a pena no Brasil, né, e nos países que adotam o mesmo direito, ou o embrião do nosso direito, né, também as penas são personalíssimas. A pena só é de quem cometeu o delito. A pena não passa para sua família, por exemplo. E lá não, lá já era uma coisa mais radical, ok? Outra situação que existia lá era com relação à questão dos direitos das mulheres, né? Que as mulheres não tinham os direitos que elas possuem hoje, graças a Deus, por uma conquista delas, de muito tempo, derramando muito sangue, não é isso? Então esqueçam o Código de Hammurabi, só saibam que esse código existiu, o Código de Hammurabi e o Código de Mani, lá na Mesopotâmia antiga, mas nós não seguimos esse modelo de direito, tudo bem? Depois nós vamos pensar no Egito. No Egito nós tivemos os faraós, que eram chefes de Estado. Mas algumas pessoas entendem que eles eram deuses. Poxa, e nós não podemos, vamos dizer assim, misturar religião com direito. Direito é ciência, religião é fé. Ok? Então não foi também no Egito que surgiu o embrião do nosso direito que nós conhecemos no Brasil. Bom, uma situação importante do Egito é que eles não tinham direito de propriedade. Os súditos, né? A população. A propriedade era do senhor das terras, né? Era do faraó, e ele emprestava para as pessoas, para que essas pessoas plantassem, principalmente próximo ao rio Nilo, ali, e o que elas produziam ficava com o faraó. O faraó só devolvia o que fosse de subsistência dessas pessoas. Bom, qual é a outra civilização que nos resta? A Grécia. Vocês lembram de quando vocês estudaram na história a Grécia Antiga? Nós tínhamos lá Esparta, que era a cidade-estado que era da guerra, né? E nós tínhamos Atenas, que era a cidade-estado, que era mais política e tudo mais, enfim. Bom, o que aconteceu na Grécia? Na Grécia nós tivemos o advento realmente da democracia. Só que não é a democracia que nós conhecemos hoje. Era a democracia onde mulher não votava, pobre não votava, escravo não votava. Às vezes, né, dependendo da cidade-estado, o soldado não votava, as minorias votavam, pessoal. Então não é a democracia que nós conhecemos hoje, não foi na Grécia que surgiu o embrião do nosso direito brasileiro hoje, e todo mundo sabe então que o embrião do nosso direito aconteceu do Império Romano. Foi no Império Romano. O nosso direito atual, nós podemos dizer que teve origem no Império Romano. Tudo bem, gente? Por isso nosso direito é chamado de romano-germânico, porque depois ele se mistura com várias cidades, né, vários estados da Europa continental, e aí Portugal traz esse direito para o Brasil e nós nos acostumamos a ele. Os nossos costumes, né, trouxeram esse direito que vem da Europa continental, chamado também de civil law, ok? Bom, já chegamos agora no segundo objetivo da nossa aula. O primeiro foi onde surgiu a sociedade humana, família, lá no Homo habilis. O segundo objetivo foi onde surgiu o direito que nós conhecemos hoje. O embrião do nosso direito foi no Império Romano. Qual é o nosso próximo objetivo? Nosso próximo objetivo é conhecer quem cria esse direito hoje em dia, porque nós vivemos em estados de direito. Nós vivemos no Brasil, aí você vai viajar, você vai na Argentina, é um outro estado de direito.
né? Você vai nos Estados Unidos, outro Estado de Direito. Você vai na França, outro Estado de Direito. Então, quer dizer, aonde surge o Estado que nós conhecemos hoje, que é a nossa casa, e que cria as normas oficiais, chamadas de normas jurídicas. Então vamos lá, gente. Aí é aula de história praticamente, né? Então o que aconteceu aqui? O Império Romano acabou, os bárbaros invadiram Roma, aí nós tivemos um momento da nossa história, na nossa linha do tempo aqui, que é a Idade Média, aonde praticamente tudo parou, foram 1000 anos de trevas, segundo alguns livros de história, só que o direito, ele continuou evoluindo. Agora não existia mais Estado, mas o direito foi muito estudado, principalmente do ponto de vista do direito natural. São Tomás de Aquino e por aí vai, ok? Mas beleza, direito natural, que é aquele direito inerente ao ser humano, que nasce com a gente, o direito à vida, à intimidade, à igualdade, né? Foi muito estudado lá, ok? Não o direito estatal, acabou com o Império Romano. Depois, esse direito proveniente do Estado, aonde a lei escrita, o imperador, chefe de Estado, chefe de governo, manda, esse direito volta. Ele brota de novo aqui na Idade Moderna, principalmente com a criação dos Estados modernos, a centralização dos Estados na Europa e também com o Renascimento cultural. O Renascimento cultural que trouxe Leonardo da Vinci, Rafael, Donatello, né, Michelangelo e tudo mais, também trouxe, pessoal, uma cultura jurídica de volta, a cultura jurídica do Império Romano, só que agora muito mais estudada, aprofundada, mais lapidada. Então, essa ideia de nós morarmos num local aonde nós não temos tanta liberdade, porque nós cedemos um pouco dessa liberdade para algo acima da gente, que é chamado de Estado, isso volta a acontecer aqui na Idade Moderna. Só que tem um detalhe, no início, esses estados de direito eram ditatoriais. E eu não falei para vocês, mas vocês lembram das aulas de história que vocês já tiveram, que a passagem da Idade Média para a Idade Moderna aconteceu também em função do comércio. Quando o comércio se torna mais forte do que a agricultura, que era a atividade, né, da Idade Média, a agricultura, quando o comércio se torna mais forte aqui com a burguesia, com os burgos, nasce também a Idade Moderna. Então nós temos aqui duas categorias de pessoas, né? Duas sociedades muito poderosas e organizadas. De um lado, o rei e sua família, a nobreza. Do outro lado, quem realmente trabalhava e detinha riqueza, que era a burguesia. A burguesia não gostava do rei porque o rei praticava confisco. O rei ia lá e pegava a riqueza da burguesia. Então existiam várias revoluções durante os tempos da burguesia contra os reis, contra a nobreza. E aí nós vamos apontar duas delas. Primeiro nós tivemos, lógico que antes, gente, na República de Weimar e tal, tivemos a democratização, tá? A democracia moderna, que nós conhecemos hoje. Mas vamos contar aqui o caso de duas revoluções. A Revolução Americana marcou, né, foi uma presença histórica, foi uma questão histórica que trouxe à tona a democracia, quando os Estados Unidos da América, as 13 colônias capitaneadas pela Virgínia conseguiram expulsar a Inglaterra ia voltar, só que aí eles se uniram num país, as 13 colônias se uniram num país chamado Estados Unidos da América, não é isso? Criaram um poder unificado, criaram um chefe de Estado e chefe de governo chamado agora de presidente, porque eles detestavam o rei. Esse presidente seria eleito de tempos em tempos e, para unificar o país, eles criaram uma Constituição e disseram o seguinte, que essa Constituição teria que ter fundamentos de direito natural, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, iluminista, né? E aí o que eles fizeram? Eles tornaram a democracia moderna atuante naquele país. Depois de um tempinho, surge lá na França a Revolução Francesa, com os mesmos anseios iluministas e tudo mais, aonde depuseram o rei, cortaram a cabeça dele, a burguesia assumiu o poder, e aí, entre aspas, surge ali também a democracia moderna, né? Aonde surge uma Constituição, criaram aquela ideia do laissez-faire, laissez-passer e tudo mais, mas o mais importante para a gente aqui, surge uma Constituição democrática, aonde
o chefe de Estado, o chefe de governo vai ser eleito de tempos em tempos, e nós chegamos na democracia e também nos estados democráticos de direito. Aí surge, e nós fechamos então, o terceiro objetivo da nossa aula, que é o surgimento dos estados democráticos de direito, que são a nossa casa, pessoal, hoje em dia. Então percebam, objetivos da aulinha de hoje, saber aonde surge a sociedade humana, com a família, lá no Homo habilis. Bom, se surge sociedade humana, precisa existir regras de conduta social. O direito teve a sua origem, pessoal, no Império Romano, porque lá no Império Romano existia um Estado centralizado, com um governo soberano, com leis escritas, ok? E depois, só aqui na Idade Moderna para a Idade Contemporânea, é que surgem os Estados democráticos que nós conhecemos hoje, aonde uma Constituição, que é uma norma maior, é que constitui este Estado com fundamentos de direito natural, que hoje nós chamamos, depois da ONU, de direitos humanos, depois da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, entendam, a Constituição democrática constitui o Estado democrático e o chefe de Estado e chefe de governo desse Estado democrático tem que trabalhar neste Estado de acordo com as leis e principalmente com a Constituição. E essa Constituição, além de trazer artigos que constituem o Estado, constituem o país, essa Constituição também traz artigos que dão direitos à população contra o Estado, que são os famosos direitos humanos de primeira, segunda e terceira dimensão. Ok, pessoal? Com isso, nós acabamos o nosso resuminho de hoje, que é o resuminho que tem 3 objetivos. Aonde surge a sociedade humana? Se surge a sociedade humana, precisa de normas. Aonde surge o direito, que nós conhecemos hoje no Império Romano, e aonde surge o Estado Democrático de Direito, que é hoje a nossa casa. Um abraço e até o próximo vídeo.